E aí, gente, Renascença aqui. No episódio de hoje a gente vai falar pela segunda vez, né? Sobre a agricultura é, em Marte. A gente também vai citar sobre na Lua também. Também tem compostos para você simular como isso funciona. Como funcionaria a forma de plantação na Lua. Tem também esse tipo de experimento em laboratório. Então, ambos seriam interessantes do ponto de vista para talvez não aumentar totalmente a produção de agricultura nossa como um todo, né? De um país ou coisa do tipo. Mas eu acho que o fim é mais colonização, né? É porque, nesse ponto de vista, só o custo de você fazer algo pequeno lá já é extremamente alto no momento, né? Então, um dos papers, assim, mais recentes que foram interessantes, que até tem uma brasileira, né? Que é a Rebeca Gonçalves. Não sei de que parte do Brasil que ela é, mas é uma pesquisa de dois centros universitários holandeses, né? Da Universidade de Wageningen, que fizeram um experimento usando uma coisa chamada intercropping, em que você, em vez de você fazer o que é chamado monocropping, se você crescer uma planta com ela sozinha, você tem duas plantas crescendo conjuntamente, tomate e outra planta, por exemplo, e você consegue, mesmo num solo como regolite, que é o simulador do solo marciano, você conseguir ter um resultado bom do ponto de vista estrutural e é, desenvolvimento da planta, né? Então, eles vão dizer, por exemplo, nós codificamos a performance das plantas, a questão da biomassa, yield, índices de colheita, com conteúdo nutricional, níveis de nitrogênio, fósforo, potássio, que são extremamente importantes para a questão da planta, né? Questões dos métodos usados, né? Adulação para uma Rhizobacteria em peras, uma bactéria específica, também foram observadas nesse experimento para interpretar efeitos de espécies que fixam nitrogênio. Então, tem espécies, aqui está citando a Rhizobia, né? É uma bactéria com relação a fixar nitrogênio. Nitrogênio é extremamente importante para a agricultura, né? Então, teriam bactérias que poderiam ser utilizadas para fixar o nitrogênio na planta, né? Aqui são outros dados. Aqui é os dados do regolite, simulante, né? Em areia, em solo comum. E aqui são os níveis de diversos compostos com relação ao pH também, ao índice em cada um. Aqui um exemplo da plantação deles. Até apareceu uma matéria da Globo. Veja várias notícias por ter uma brasileira, né? E esse de 2024, esse paper, falaram sobre essa questão, né? Então dá pra ver aqui como funciona a plantação vertical. Poderia ser, né? Então é a monocultura versus intercropping. Nesse caso, à esquerda, a gente tem com intercropping, você vê outra. Além do tomate, você vê outro tipo de fruto crescendo. Deu ela que o solo aqui não é um solo comum, é o regolite, é o simulador do solo de Marte, né? Baseado na sua composição química. E dá pra ver que o da esquerda foi bem mais sucedido. Aqui na direita também a gente tem um exemplo. Na esquerda com o regolith. Nem cresce as frutas no outro, né? Eles fizeram a mesma técnica também em areia. Também funcionou aqui em regolith e aqui no solo comum. Então, no geral, crescer plantas conjuntamente, você tem questões aí bioquímicas, biofísicas que permitem que ela cresça mesmo em solo que não é naturalmente fértil, né? Aqui são comparações de tamanho, né? A crescida em areia, no regolite marciano e no solo orgânico comum. Para ver que o solo orgânico comum é maior, usando intercropping aqui.
usando monocropping. Monocropping foi é, também areia, regolith e solar organic. É assim seguem todas aqui, né? Dá pra ver aí questões de tamanho. Tem também cenoura. Quase eu lembro o nome de cenoura em inglês, não lembro em português. Aqui na areia, solar orgânico, dá pra ver que na areia ela cresceu muito melhor do que no regolith, né? Pra ver que ficou bem fraco, né? E aqui também, com monocropping. Com monocropping, nesse caso, funcionou melhor. A questão da cenoura, né? Talvez alguns tipos de legumes não cresçam nessas questões, né? Eles vão dizer, né? O simulador de regolino de Marte, o intercropping teve uma desvantagem geral do rendimento em comparação à monocultura. Nós postulamos que isso provavelmente se deveu à ausência de anulação de risóbios, que é aquela bactéria que eu falei, que fixa nitrogênio, no regolito de Marte que levou o papel da ervilha como fixador de nitrogênio. A bactéria não agiu corretamente na ervilha, aquela verde ali, impedindo que as culturas do sistema de intercropping aproveitaram ao máximo suas propriedades complementares, né? Então, em alguns contextos não funcionou, mas, por exemplo, no tomate funcionou muito bem. Dá pra ver aqui, com o tomate que mais funcionou. Essa é a menina brasileira, né? Participou dessa pesquisa. Tem um paper, que eu só tô citando porque teve um paper que falou sobre essa questão que tá na descrição, sobre o uso de Plasma Activating Water. Então, água ativada por plasma para lidar com questões de falta de água no solo de Marte, no caso, que é um problema também. Você tem que crescer a planta com pouca água, né? Com pouco ciclo de água tendo ali. Nesse caso, você tem todo esse sistema de permitir que ela tivesse um ambiente favorável mesmo com essa questão. Agora a gente pode falar sobre isso em outro episódio, só queria citar também. Tem esse paper que fala sobre perclorato, sobre como é um problema essa parte da agricultura, né? Eles vão falar que o simulante de... Não, perdão. O perclorato foi adicionado ao simulante, que é o regolith, né? E controlado primeiramente as plantação das sementes. O perclorato de magnésio foi usado, dada a sua similaridade para compostos, e foi notado nesse experimento que as concentrações menores, seguindo os experimentos de crescimento da planta, crescendo em meios com e sem perclorato, nós analisamos, aí usando um método aí chamado Rock Analysis, né? Então eles viram o que acontece quando tem perclorato ou não no solo, né? Aqui no caso a gente tem com 0% de perclorato, creio que é feijão que tá crescendo aqui. 0,5%. Você já viu uma mudança, mesmo no dia 24. Comparado aqui que é muito maior. E aqui de 1%, né? Que mesmo no dia 29 você não teve um crescimento, né? Você vê aqui que é mesmo feijão, né? Tem aqui 0% perclorato. E com o Rhizobium, né? Que é a mesma bactéria que foi usada no paper anterior com relação à fixação de nitrogênio, né? Então, dois artigos já que mostram que o Rhizobium, né? Aqui, por exemplo, eles usaram o Rhizobium. Aqui é com Rhizobium. Aqui é sem Rhizobium. E aqui é com. Dá pra ver aqui, no caso, com perclorato, cresceu melhor aqui com o Rhizobium no dia 24 aqui, quando tinha 0,5. Mesmo no dia 29 melhorou um pouco. A questão é que essa bactéria chamada Rhizobium é muito importante para a fixação de nitrogênio e ela ajuda no crescimento. Então, se você tiver, por exemplo, 0% perclorato e Rhizobium, eu creio que seria até melhor, embora a imagem não está exposta aqui pelo motivo. A conclusão deles, além disso, a enorme estrutura criada pela adição de água
o simulador de regolito marciano limitará a infiltração de água e penetração radicular. No geral, a remoção de criptográfico através da oleosidinação, ou aqui eu acho que tá no geral, oleoxilização, por exemplo, é necessária eventualmente para alteração do regolito com matéria orgânica, né, para promover a estrutura e ciclagem de nutrientes, né? Então, em resumo, remover perclorato e a questão é você usar pouca água nesse contexto do regolith, né? Tem também outro de, de forma de você ter um sistema diferente. Obviamente, isso daqui não vou usar na areia, né, naquele contexto. Mas é chamada aquaponics, né? Em que você tem um sistema é, de peixes, né? Produzem esterco e que é usado como forma de meio que deixar um ambiente melhor nessas plantas para crescer, né? De forma orgânica, né? Esterco é usado para plantação há séculos, creio eu, né? Não sei. Não tenho essa informação, mas deve ter sido usado há muito tempo. Aqui você tem bactéria identificadora, né? Em relação à questão de nitrogênio, que converte tano em nitrato. Tano produzido pelo. Esse tano, no caso, é o produzido pelo appropriation, né? Pelo seu esterco, né? Que é passado por esse tanque de sedimentos, essa bomba hidráulica. E, no caso, você tem uma bactéria que converte isso em nitrato para depois ser usado pelas plantas, né? E, no caso, depois voltar a água filtrada para os peixes, né? É um ciclo, né? É um ciclo. Eu não sei se daí poderia ser usado, por exemplo, na agricultura é, em Marte e na Lua, mas é muito interessante. É interessante com relação ao crescimento de plantas, né? Então, é, esse paper eles também falaram sobre questões relacionadas à inteligência artificial, coleção de dados, coisa do tipo, né? Aqui é coleção de dados, questões do ambiente, objetos, transmissão de dados, é, tecnologia da nuvem também, inteligência artificial, para usar esses dados para melhorar cada vez mais esse sistema. Aplicação de software em si, que existe a detecção de plantas, né? Que a gente viu outro episódio, classificação de peixes, coisa do tipo, para criar um ambiente totalmente autônomo, né? Então, esse aqui é um exemplo prático, né? Aqui eu acho que dá para ver melhor como funciona. Tem aqui os peixes, eles vão secretar esse esterco, que vai ser pela aquela bactéria lá, transformada em nitrogênio, e usada pelas plantas aqui, passando por esses tubos, com uma ciclagem na água, né? E filtração da água constante. É um aquário autolimpante, né? Poderia ser. Tem outro paper também que fala sobre essa questão. Eles usam essa composição aqui, cálcio, potássio, nitrogênio, né? Nitrato, magnésio. Todas essas questões aqui relacionadas à sua composição para aplicar para o regolith. Eu creio que ele também cita uma simulante lunar também. Então a gente tem aqui tanto o regolith quanto, tipo, fizeram missões que mandaram sondas ou pessoas, né? Pessoas também, né? Para a Lua para recolher a composição da Terra para a Lua, né? Trazeram para a Terra e simularam aqui também. Então é uma simulação de como funciona a Terra ali. E você tem aqui plantas crescendo nesse contexto, né? O resultado preliminar deles, dá pra ver que o Amelin que tá aqui também, que foi aquele pesquisador do primeiro paper que a gente citou nesse vídeo, ele vai dizer que nesse experimento preliminar limitado mostramos que a cultura e o crescimento de simuladores de solo de Marte e da Lua é possível, em teoria, né? A adição de matéria orgânica nos simuladores de regolito de Marte e da Lua, resultando na germinação e crescimento de todas as 10 espécies de culturas. O grande problema que eu citei no outro episódio
questões de radiação, questões da atmosfera, questões na gravidade, né? É o que eu chamo de hypogravity, né? E você tentar crescer, fazer agricultura hipônica, que eu já citei em outro episódio. Em questões de gravidade menor, seja na Lua ou em Marte. Então, acho que na verdade na Lua é mais fácil nessa questão da gravidade. Enfim. E o futuro, uma vez que a produção confiável desses simuladores possa ser estabelecida, mais pesquisas incluirão questões como reciclagem de matéria orgânica por vermes e bactérias, fixação de nitrogênio por bactérias, como o rizóbio que a gente citou, né? Que é uma bactéria que fixa o oxigênio, para esperar a escassez de nitrogênio ativo nos regolitros, né? Então, o fato de que não tem muito nitrogênio a ser usado ali nesses contextos, né, é um problema. Então você tem que ter essas formas de você lidar com isso, né? Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Que a composição da Terra, na verdade, é 78% nitrogênio e 20,9% oxigênio, né? Depois vem argão e dióxido de carbono. Mas no caso de Marte, as coisas são bem diferentes em questão tanto de oxigênio quanto de nitrogênio na sua composição, né? Ó, se a gente for ver na superfície de Marte, 95% do volume é de dióxido de carbono, 2,6% de nitrogênio molecular e 1,9% de argão e 0,16% de oxigênio molecular. Então, o dióxido de carbono, ele é 95% da atmosfera. Então, isso talvez seja causado pela questão de que não tem que a gente citou anteriormente, né? Que o Marte não tem um núcleo que roda e que cria uma proteção de campo magnético para ele, né? Então, a atmosfera dele é 95% de dióxido de carbono, né? E é um problema. Você tem que... Seria legal se você conseguisse mudar essa questão para criar um sistema de nitrogênio, né? Mas tem questões que não tem nada a ver com agricultura e fazem isso extremamente difícil, né? Tá falando que a reciclagem de nutrientes de origem humana, a aplicação de fungos em simbiose com colheitas também que tem sido importante, né? Mas o ponto é, se você não resolve o problema do campo magnético de Marte, você não resolve a agricultura em si lá. Tem também exemplo de agricultura na Lua, né? Você vê aqui um exemplo arquitetônico. Aqui é uma imagem de 2011, por exemplo, de projetos com relações da NASA, né? Eu queria só citar alguns conceitos de arquitetura do Art Daily, né? Que é um canal de arquitetura. Com relação a isso, né? Não dá pra ver aí como funciona aqui na Lua, né? A gente viu aquele paper que tem a ver com isso, né? Então, aqui dá pra ver alguns conceitos arquitetônicos, que no caso seria a questão de agricultura, tanto aqui quanto aqui. Sistemas, casas estufas feitas para agricultura, né? Eu não sei como funciona a radiação naquele lugar. Deixa eu ver aqui. Moon Air Composition. Vamos ver. Pra gente saber aqui. What's the Moon Composition? Bom, no geral é 43% oxigênio, 20% silício, 19% magnésio, 10% ferro aqui da superfície da Lua, né? Enfim, melhor que Marte, por exemplo, mas aqui eu creio que são questões arquitetônicas com relação à formulação de casas na superfície, né? Enfim, no geral era isso, né? Basicamente, principalmente a atmosfera, problema, nessa questão de Marte. O maior, e a atmosfera provavelmente é causada pela questão que ele não tem um campo magnético forte.
que protege ele contra tempestades solares. E esse é o maior problema, não tem como falar outra coisa, né? Mas, no geral, o objetivo desses dois vídeos foi tentar mostrar como funciona a pesquisa acadêmica de astrobiologia com relação ao cultivo nesses locais. Provavelmente eu vou fazer um terceiro vídeo no futuro. Quem sabe tentando falar sobre o cultivo nas luas de Júpiter, por exemplo. Também seria algo interessante, né? Pra quem assiste Cowboy Bebop, acharia interessante do ponto de vista até conceptual. Isso aqui é uma coisa muito complexa. Mas enfim, era isso. Até o próximo episódio.